Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, sou professora de matemática e a gente está começando aqui mais uma aula para os sextos anos, né? Hoje falando sobre frações com a ideia de parte todo e equivalência entre as frações, tá? Antes da gente começar a nossa aula, a gente vai rever o desafio deixado na última aula, tá bom? E o desafio dizia assim, ó. Paula iniciou um programa de ginástica no qual os dias de treino são separados por 2 dias de descanso. Se o primeiro treino foi em uma segunda-feira, em qual dia da semana cairá o 100º treino? Então, a gente precisa aí perceber como essa sequência está sendo construída. Vamos lá. Ela tem uma ideia do treino, onde ele diz aqui, ó, no qual os dias de treino são separados por 2 dias de descanso. Então, ela treina 1, descansa 2. Treina 1, descansa 2. O que a gente tem aí? A gente tem uma sequência de 3 dias, né, para um ciclo completo. Treina 1, descansa 2 e depois começa a repetir. Treina 1, descansa 2. Se a gente fosse colocar isso numa sequência de dias, ela começou numa segunda-feira, então começou na segunda, descansou terça e quarta, vai treinar na quinta. Descansou sexta e sábado, vai treinar no domingo. E assim sucessivamente. Só que aí ele diz que quer saber em qual dia da semana vai cair o 100º treino. Então, como é que a gente vai fazer essa noção desse ciclo, né? Primeiro eu preciso ver onde que a sequência começa a repetir. Então, a gente parou no domingo, né? Descansa mais 2 dias, que seria a segunda e a terça, e vai treinar na quarta. Descansa 2 dias e vai treinar, ó, quarta, quinta, sexta, vai treinar no sábado. E aí a gente vai ter terça, sexta, começou aqui, ó, segunda e quinta de novo. Então, segunda e quinta foi o começo da nossa sequência e aqui já começa repetindo. Mas repete depois de quantos treinos, não é necessariamente de quantos dias, né? Porque ele pergunta o 100º treino, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Então, depois de 7 treinos, a gente vai ter a repetição dessa sequência de novo, onde vai cair o dia desse treinamento, tá? Então, aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai dividir a quantidade de treinos que ele quer saber, no caso 100, pela quantidade de dias em que essa repetição começa a acontecer. E daí a gente tem, né? 10 dividido para 7 vai dar 1, 7 para 10, a gente vai ter 3 como nossa resposta aí. Baixou aquele outro zerinho que está lá, ó, 30. 30 dividido para 7 vai me dar 4. 4 vezes 7, 28 e sobram 2. A gente fez a divisão. Tenho certeza que vocês lembram desse processo. Mas, o que é que esse 14 e o que é que esse 2 representam, né? 14 representa a quantidade de repetições. Até o 100º treino, essa sequência aqui vai se repetir 14 vezes. E mais 2 vezes, ó, mais 2 treinos vão precisar acontecer. Então, essa sequência de segunda a sexta-feira vai ser repetida 14 vezes e mais 2 treinos vão acontecer. Se 2 treinos vão acontecer, a gente vai ter a sequência que vai acabar na sexta, mais um treino. A gente vai ter segunda e mais um treino, a gente vai ter na quinta. Então, o 100º treino vai cair aí na letra D, numa quinta-feira, tá? Eu recomendo que você acompanhe a resolução com mais calma depois, para você entender todo o processo que a gente fez para responder essa questão, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho sobre frações. Aí eu estou apresentando para vocês 3 ideias de baterias, onde elas estão divididas em quantidades diferentes, né? A primeira está dividida em 3 partes, a segunda em 4 partes e a terceira em 5 partes. Então, se a gente observa aqui, ó, eu posso trabalhar com a ideia de pegar uma quantidade menor do que a quantidade de partes que foi dividido. Isso, a gente vai trabalhar com a ideia de fração. Então, olha aí, eu coloquei agora uma quantidade específica de cada uma das divisões. Na primeira divisão, eu coloquei uma das 3 partes estão aí carregadas, né? Está carregada dessa bateria. Depois a gente tem aqui, ó, 3 das 4 partes que estava sinalizada ali anteriormente. E aqui no último a gente tinha 5 partes e 2 estão carregadas. Aí a gente começa a expressar essa comparação do que está carregado ou não na bateria através de uma fração.
E o que a fração está representando nesse momento? A fração está representando nesse momento a ideia de parte e todo. A leitura que a gente vai ter, ó, é a parte com o todo na parte de baixo, né? O número de cima e o número de baixo. Como é que a gente lê essa fração então, professora? Aqui a gente tem 1/3, 3/4 e 2/5. Lembra que a gente vai fazer a leitura da fração, o de cima e o de baixo, né? Por que eu estou chamando de o de cima e o de baixo? Porque aqui eu botei um não esqueça, para a gente lembrar dos termos corretos de chamar isso. O numerador é o número que fica em cima, a quantidade de partes que eu estou observando, e o denominador é o número que fica embaixo, né? E esse embaixo significa a quantidade totais de partes. Aqui não está aparecendo, mas a gente viu no slide anterior que estava dividido em 3 partes e a gente pegou uma dessas partes. Por isso, a gente vai ter 1/3. Acredito que até aí está tudo bem, né? Vamos trabalhar agora com a ideia de frações equivalentes. Se você olhar direitinho aí nessa tela que eu estou mostrando para vocês, está aparecendo a divisão de 4 pilinhas, né, de 4 baterias, onde o nível dessas baterias que estão carregadas é o mesmo. Porém, elas estão divididas em quantidades diferentes. Na primeira, a gente tem uma divisão em 2 partes. Na segunda, a gente tem uma divisão em 4 partes. Na terceira, uma divisão em 6 partes. E na última, uma divisão em 8 partes. O que é que isso significa? Que a gente está observando quantidades de divisões diferentes para o mesmo tamanho, no caso a mesma pilha, e pode representar através de frações com números diferentes, mas vão representar a mesma quantidade. Como assim, ó? Nesse primeiro momento a gente tem aqui 1/2, que é 1/2, né? Então eu posso representar que essa parte que está carregada é uma de 2. Se eu fosse expressar no próximo, a gente tem aqui, ó, 2 de 4 partes. Então a gente tem 2/4. Mas 2/4 representa a mesma quantidade que 1/2. Então, a gente tem aí frações que são equivalentes, números diferentes formando as frações, mas que representam a mesma quantidade, tá? A gente tem aqui, ó, 3/6, né? 3 partes de um total de 6. E a gente tem aqui 4/8, 4 partes de um total de 8, tá bom? Frações diferentes que representam a mesma quantidade são chamadas de frações equivalentes. E como é que a gente pode obter essas frações equivalentes? A gente pode obter multiplicando, ó, 1/2 vezes 4 vai dar 4/8, tá vendo? 1 vezes 4 vai dar 4 e 2 vezes 4 vai dar 8. A gente também pode obter frações equivalentes dividindo, né? Opa, aqui a gente está multiplicando ainda, ó. 1/2 vezes 2 vai dar 2/4 e vezes 3 vai dar 3/6. Então, a gente está fazendo esse processo multiplicativo. Vezes 4 vai dar 4/8. Ó, sempre pegando essa primeira e fazendo as multiplicações para gerar as próximas. E aí, a gente tem agora a divisão, né? No caso da divisão, eu tenho aqui 2 números que dá para dividir pelo mesmo valor. Então, a gente pode fazer a divisão por 3 nesses 2 casos. E aí, ó, 3 dividido para 3 vai dar 1 e 6 dividido para 3 vai dar 2. A gente tem a ideia de que gerar a fração equivalente pode ser através tanto de uma multiplicação quanto por uma divisão, dependendo do que a gente precise nesse primeiro contexto aqui, tá bom? E aí, ó, dividindo, a gente pode ter essa noção de, ó, 4/8. Vou dividir para quem? Os 2 números são divisíveis por que número, né? Então, a gente tem dividindo por 2, os 2, vai surgir uma nova fração, 2/4, que vai representar a mesma quantidade, porém com números diferentes. Dividindo para 2 de novo, ó, 1/2, né? 2 dividido para 2 dá 1, e 4 dividido para 2 vai dar 2, então dá 1/2. De novo, a gente tem a mesma ideia, ó, mesma área aqui preenchida, mas uma fração diferente para representar essa quantidade. Então, a gente está fazendo o processo aí de simplificar a fração, que significa dividir de maneira sucessiva até chegar numa fração em que a gente não consegue mais dividir. A gente vai chamar esse tipo de fração irredutível, tá? Olha aí, chegamos no finalzinho da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido e vou trazer aqui um desafio para a gente finalizar. Bem fácil esse desafio de hoje, hein? Aproximadamente
qual é a fração do bolo todo que restou aqui, tá? Então, a gente tem aí uma fatia generosa, grande, e a gente tem aí 4 pedaços aparecendo. Quero que você analise bem essa imagem e tente verificar aí qual é a fração que está restando desse bolo, tá? Então, pessoal, é isso. A gente vai se ver logo mais na próxima aula. Eu espero que você consiga resolver o desafio e na próxima aula eu volto com a resolução, tá bom? Até mais!